Fala família, tudo bem? Família, queria agradecer muito a você que se inscreveu nesse canal, isso foi bastante surpresa pra gente. Nós alcançamos 300 seguidores aí em mais ou menos 2 semanas de publicações. E o pessoal pediu, não só, também agradeceu bastante aqui nos comentários o vídeo que nós fizemos de um resumo rápido de 8 meses aqui. Nós ainda vamos completar 9 meses e tudo, mas eu queria fazer esse outro vídeo porque ao mesmo tempo que ajudou, ao mesmo tempo gerou mais perguntas sobre nossa história, quem nós somos e tudo mais. Nós somos uma família de 4. Eu sou o Wendel Kozakiewicz, é o meu sobrenome, tá? Meio estranho, mas é esse mesmo. Eu fiz um pequeno roteiro aqui com o auxílio do ChatGPT. Então, vou tentar seguir ele para poder ser o mais esclarecedor possível e não me alongar muito também, tá ok? Mas eu tenho 35 anos, eu morava no Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, vim da Baixada Fluminense, mas nos últimos 6 anos nós estávamos morando em Teresópolis, uma cidade maravilhosa que gostamos muito, claro, de morar lá também. E nos últimos anos eu estava com a minha construtora aberta e trabalhando na própria cidade de Teresópolis. Tenho ela desde 2017, nos mudamos para Teresópolis e assim dei continuidade. Então eu já trabalho na construção civil já tem bastante tempo. Eu desde adolescente trabalhando com meu pai e fui para o militar, saí do militar e continuei na construção civil. Casado, nós temos 2 filhas, uma de 14 e uma de 8 anos. E temos a surpresa que agora está vindo mais uma menina para a nossa família. Mas quando estávamos no Brasil, nós estávamos morando em Teresópolis, as crianças estudando lá, temos uma vida boa. Não podemos reclamar, mesmo com os altos e baixos do empreendedorismo no Brasil, a gente não podia reclamar muito, mas nós queríamos alcançar objetivos melhores. E temos um amigo que morou aqui durante muitos anos e sempre falava: poxa, vai, se você for para visitar, você já não vai querer voltar. Vai porque a sua profissão é bem valorizada nos Estados Unidos. Se não for para os Estados Unidos, vai para Portugal. Mas ele sempre incentivava a gente a ter essa visão de sair um pouco. E confesso para vocês que até então a gente não estava muito empenhado nisso. Mas chegou a ter um certo momento na nossa vida que eu, conversando com a minha esposa, nós decidimos ter essa mudança. Nos dá a oportunidade de mudar, não só para nós, mas também para as nossas filhas. Teresópolis é uma cidade tranquila, uma cidade segura, então não foi pela segurança propriamente dito que a gente veio para cá. Mas nós queríamos novos ares, nós queríamos uma oportunidade diferente, aproveitar a nossa juventude ainda, onde ainda tínhamos força para recomeçar. Eu já posso te adiantar que eu sempre falava essa frase: a gente está querendo zerar as fichas, a gente vai começar uma vida nova. Até uma frase comum de todo YouTube que você vai ver fazendo uma entrevista aqui nos Estados Unidos, eles vão falar: é você resumir sua vida toda a uma mala de 23 quilos. E foi isso que nós fizemos. Nós decidimos isso mais ou menos 1 ano antes da nossa viagem, mas na nossa mente seria tudo muito rápido. Nós corremos, tiramos o passaporte, já deduzimos que seria tudo muito rápido. E cometemos o primeiro erro, que foi o quê? A nossa empolgação nos tirou um pouco do foco. Como assim? Por nós pensarmos que a gente iria conseguir ser tudo tão rápido, a gente tirou o passaporte, isso foi ali de 1 mês, então a gente vai tirar agora o visto e vai ser aceito o visto e a gente já está indo, então a gente pegou móveis de casa, a gente começou a vender as coisas, a gente fez uma limpa na casa. A gente já estava praticamente já arrumando mala para poder fazer a nossa viagem. Mas o processo não foi tão rápido. Essas altas e baixas também do dólar não ajudou muito, porque a gente era limitado, somos limitados ainda.
mas no Brasil a gente estava muito mais limitado financeiramente. Mesmo que eu tinha uma construtora, mesmo que aparecia serviços e tudo mais, mas o empreendedorismo no Brasil não é fácil. Se você vive isso, você sabe do que eu estou falando. Então, nós pegamos, achamos que já seria isso muito rápido e não foi tão rápido assim. Passou-se um mês, passou 2 meses, a gente na ansiedade, já querendo até travar a matrícula das crianças na escola para poder conseguir fazer a viagem e tudo mais. Não foi rápido, isso só foi acontecer 1 ano depois, porque com as variações do dólar, tirar o visto não foi fácil. Todo o processo, a gente contratou uma assessoria para poder nos ajudar com o preenchimento da papelada e tudo mais, pagamos a assessoria e juntamos o dinheiro para poder tirarmos o visto. Tiramos o visto de turista para poder chegar até aqui. Só que nós não tiramos sozinhos, tirou eu, minha esposa, as 2 filhas, minha sogra, meu sogro, minha mãe e meu pai. Então nós tiramos o visto num total de 8 pessoas. Graças a Deus nós fomos aprovados. Isso para a gente foi mais uma confirmação que nós estávamos pedindo a direção a Deus se realmente era para estar aqui ou não. E conseguimos isso. Nós tivemos o visto aprovado em janeiro, exatamente dia 6 de janeiro foi foi dia 6 de janeiro, não foi, Vida? 6 de janeiro de 2025. Não, que foi aprovado, não foi? Sim, dia 6 de janeiro de 2025 foi aprovado. Não, 2025. Dia 6 de janeiro de 2025 foi aprovado o nosso visto. Então, quando foi dia 24 de fevereiro, a gente vai fazer 5 meses daqui a pouco, ou 9 meses daqui a pouco, mas 24 de fevereiro de 2025 nós viemos, compramos a nossa passagem e viemos para os Estados Unidos. Juntando todo o dinheiro que nós conseguimos juntar, nós viemos para cá. A gente hoje reflete um pouco, fala que na loucura, mas com menos de 8 mil, não foi, Vida? No total? Nós viemos mesmo. Redonda para os 10. Ainda tinha dinheiro para o meu. Então, mais ou menos uns 10 mil dólares. Então, que nós conseguimos, juntando tudo, cartão, tudo que conseguimos, uns 10 mil dólares. Nós chegamos aqui. Só que nós chegamos aqui em 6. Porque minha sogra e meu sogro aproveitou que nós faríamos a nossa viagem para cá e quiseram vir conhecer também. Só que eles vieram no propósito de ficar só um período e voltaram. Hoje já estão no Brasil. Mas, no total, nós tivemos aqui 10 mil dólares aproximadamente para a gente poder começar. Aos trancos e barrancos nós chegamos e começamos aqui. A viagem foi... Não podemos reclamar, apesar de que se for viajar não compre na... Foi na Gol, não foi? Foi. Não compre na Gol. Em si, o único problema de tudo é que não tinha nenhuma televisão para você ver. Então, você fazer uma viagem de 8, 9 horas dentro do avião sem nada para ver é muito complicado. E o celular, como não pega internet, né? Mas isso aí é outro detalhe. Então, nós conseguimos chegar até esse país. A despedida dos nossos familiares, claro, emocionalmente a gente não está sempre sendo preparado para isso, mas o intuito era um futuro melhor para nossa família, é um futuro melhor para nossas filhas, tirar elas do ambiente, mesmo que, repito, Teresópolis é uma cidade muito boa, mas tirar ela desse ambiente tudo foi essencial para nós. Hoje nós vemos isso. Até então era só um planejamento, mas hoje nós temos a certeza disso. Mas chegamos aqui nesse país, nós tínhamos a alocação de 1 semana de um hotel, ficamos 1 semana no hotel, porque a gente viu muitos vídeos de outros youtubers falando que você aluga casa assim, ó, rápido. Você chega aqui, já consegue alugar uma casa, só é você garantir 1, 2 meses de depósito, você vai conseguir alugar a casa. E chegamos aqui, a realidade era diferente. Eu confesso que nós estávamos preparados mentalmente, no sentido de que a gente não sabia que tudo seria uma ilusão. A gente não acreditava em 100% de que todo YouTube falava que aqui era tudo muito fácil, a gente ficava desconfiado, né? A gente é brasileiro, a gente sabe que a guerra ela sempre vai nos encontrar e a gente tem que estar dispostos a lutar por isso. Então a gente sabia que não ia ser um mar de rosas, mas algumas coisas nos surpreendeu. Casa realmente
pelo menos, eu estava achando que seria um pouco mais fácil, apesar de que nós ainda conseguimos, e já vi pessoas que conseguiram muito tempo antes e outros conseguiram muito tempo depois. Mas conseguimos uma casa, porque nós chegamos aqui também, gente, logo no início que o Trump assumiu. Então, o que isso causou? Até mesmo os locatários começaram a ficar um pouco receosos de alugar, porque quem queria alugar uma casa para um estrangeiro, que se talvez ele não vai ficar e vai sair, vai deixar aluguel parado e vai deixar contas e tudo mais. Então isso começou a restringir um pouco a minha análise. Mas conseguimos. Aqui na Flórida, nós hoje estamos morando em Tampa, então nós conseguimos em Tampa uma casa para fazer locação direto com o proprietário. Tinha um cuidador, mas foi direto com o proprietário, então não exigiu muita documentação. Isso facilitou, porém o custo foi mais alto também. Isso é uma raridade também de se acontecer, não é uma coisa que você vai ver todo dia, mas consegui através do Facebook, tá? Deixa eu só voltar um pouco a história e dar uma dica para você que quer tirar o seu visto de turista, porque isso me trouxe uma lembrança. Quando você vai tirar o seu visto de turista, o seu visto de turismo, o consulado ele quer ter certeza de que você não está vindo para cá com outras intenções a não ser turistar. Mesmo que você chegue aqui e mude a sua ideia e você queira ficar nesse país, o consulado não quer te dar o visto se ele souber que você não vai fazer isso. Então o que nós fizemos? Nós seguíamos muita gente nas redes sociais. Quando foi chegando 2 meses, 1 mês antes, que a gente já tinha a nossa entrevista marcada, nós entramos no Facebook, entramos nas nossas redes sociais e fizemos uma limpa. Deixamos de seguir todas as pessoas daqui dos Estados Unidos. E a gente só deixou e começou a seguir pessoas que só falavam de turismo. Então nós pegamos na rede social, botamos lá, turistando em Orlando. Qualquer pessoa que estava lá fazendo conteúdo de turismo, nós começamos a seguir. Porque eles veem a rede social. E se eles entrarem na rede social, que com certeza eles conhecem os youtubers daqui, e vê que você está seguindo, já é um motivo, ou acende um alerta deles poderem reprovar. Então abre essa dica aí para quem está tirando o visto de turismo, tá? Ou até mesmo outro tipo de visto também. A não ser que você já venha com visto diretamente para você morar aqui nos Estados Unidos, mas fica essa dica aí para quando você tiver sua data marcada. Faz uma limpa nas suas redes sociais, isso é um conselho que eu daria, porque a sua rede social tem que estar em modo público, para eles justamente poderem acessar. E agora o Trump ainda fez uma mudança para isso se tornar mais rigoroso ainda. Antes a gente desconfiava e ouvia de outras pessoas que eles viam a rede social. Agora é uma ordenança que o consulado ele vai ver a sua rede social. Então fiquem atento a isso, ok? Mas vamos lá. Chegamos aqui, nós conseguimos alugar uma casa, nós pagamos inicialmente 2 aluguéis, a casa custava $2.300, então nós tivemos que dar $4.600 de primeira, lembrando que a gente veio com mais ou menos $10.000. Então fora os custos de passagem, fora os custos teve os custos de passagem, teve o custo de hospedagem aqui de 1 semana, 2 quartos, 1 semana de hospedagem, os custos que nós tivemos com comida e tudo mais, que já vai diminuindo o seu dinheiro. Aí nós tivemos que separar $4.600 para a locação da casa. Mas conseguimos alugar uma casa depois de aproximadamente 1 semana e meia que nós estávamos aqui nos Estados Unidos. Mas batalhando todo dia, a gente ficou 1 semana em Orlando. De Orlando até Tampa são horas de viagem, 1 hora e pouco, então a gente todo dia tinha que fazer esse trajeto. Conseguimos comprar um carro, compramos um carro 2014, que era o único carro que a gente conseguiu disponível num dealer, que é uma agência de carro aqui, que dava para 6 lugares, porque nós precisávamos disso. No caso, ele dá até 7 lugares. 7 lugares, né? São 7 lugares. Mas nós precisávamos que 6, porque estava eu, minha esposa, as 2 filhas, meu sogro e minha sogra. Então,
Então, galera, por que eu estou falando em relação ao carro isso? Porque a minha realidade foi que eu precisava de um carro de 6 lugares. Então, acabou que nós pagamos um carro um pouco mais caro, porque a propaganda de você vem e compra um carro de 2 mil, 3 mil, 4 mil, existe? Existe. Eu não posso falar que não existe isso. Mas vamos supor, para mim chegar e pagar 2 mil dólares num carro à vista, a chance dele ter defeitos é muito grande. E eu não entendo nada de mecânica. Eu sempre trabalhei com construção civil, então não entendo nada de mecânica. Então eu quis tentar um carro um pouco mais novo, mesmo que 2014 não seja tão novo assim, mas eu quis tentar um carro um pouco mais novo e eu quis tentar um carro que me desse certas garantias. E isso, no final das contas, valeu a pena. Nós pagamos no total no carro, pagamos não, estamos pagando, mas nós compramos esse carro dando 2 mil de entrada e nós pagamos 118 dólares, sempre arredondo para 120 dólares por semana. Nós pagamos por semana 120 dólares ele, então dá 120, 240, 480 dólares é o que a gente paga por mês. O seguro dele, porque nós não temos a carteira, a habilitação daqui, você paga um seguro um pouco mais caro. Então o seguro dele sai mais ou menos 250 dólares por mês. Então a gente paga de carro 480 mais 250 dólares de seguro. Combustível aqui é barato, combustível dependendo da época que o combustível aqui é muito volátil, mas para esse carro em si, você abastece ele entre 35 a 45 dólares. Você enche o tanque dele, você vai gastar aí um tanque, dependendo da sua região, você vai gastar 1 a 2 tanques mais ou menos por semana ou até mais. Você roda 1 semana e meia tem vez, porque os serviços aqui, pelo menos na região aqui, não são perto. Normalmente você faz em trajeto 1 hora e pouca para ir, 1 hora e pouco para vir, tem um pouco de trânsito e a distância também é grande. Então isso faz com que você consome bastante o combustível. Mas esse custo é um dos custos fixos, que é o nosso carro que nós temos aqui. Então lembrando que 4.600 já foi para casa, mais 2.000 para o carro, a gente já tem 6.600 também já de custo. Isso foi esses custos já inicial, deixando a gente cada vez mais limitado. A casa, ela estava totalmente vazia, mas a gente conseguiu bastante doações de coisas. Conforme os dias passando, a gente passa pela rua, existe sim, isso é verdade, de você passar na rua e você vê uma mesa, você vê um sofá, você vê uma cama. Não é uma realidade de todos os dias, mas isso acontece. Marketplace, você encontra coisas muito baratas também, você vai encontrar sofá de 50 dólares, você encontra mesa de 30 dólares, ou até de graça, realmente você encontra bastante coisas assim também. Mas a gente foi mobiliando a casa, foi tendo gasto inicialmente para casa. Lembrando que nós estávamos em 6, então a gente fez uma compra também para casa, para a gente poder dar aquele início na casa ali. Mas o gasto é alto, Então sempre é um baque porque o seu dinheiro vem todo convertido. Então, um exemplo bobo, você vai num posto de combustível, é 2 dólares um café, mas inicialmente não é 2 dólares um café. Inicialmente, principalmente que nós quando chegamos aqui, estávamos 6 reais cada dólar, eu estava comprando um café de 12 dólares, de 12 reais. Inicialmente é assim. Mas ficamos aqui em Tampa. Por que nós escolhemos Tampa? Foi porque nós tínhamos um amigo que estava morando aqui, já tinha 3 anos que ele morava aqui na região de Tampa. Ele não trabalhava na minha área, ele não trabalhava com construção civil, mas ele sempre falava que ele passava por muitas obras todos os dias e que aqui era uma área boa. Então isso fica uma dica muito grande para você. Se você tem algum conhecido, um amigo de um vizinho que mora na região, dê preferência a você estar nessa região. Porque de menor o mal, você tem alguém para você pedir um socorro. Alguém que já está acostumado com esse choque cultural. Quando você chega aqui, o choque cultural é muito grande. Eu lembro que a gente estava no hotel,
nós estávamos querendo comer um lanche. Eu falei assim, vamos ali no posto, a gente sempre vê o vídeo que no posto tem tudo, vamos ali no posto. Chegamos no posto, nós compramos frango assado, compramos algumas coisas, quando a gente chegou, tudo apimentado, não conseguimos nem comer direito, porque a gente não entende o inglês, a gente não entendia o espanhol, o choque cultural é muito grande. Lembrando que uma dica que eu sempre vou dar, aprenda o inglês, isso seria essencial. Eu não ouvi isso, até ouvi, mas não pratiquei isso. E chegamos aqui com a cara e a coragem nesse choque cultural da língua. Mas nós começamos a nossa vida aqui assim, limitados, uma família grande, mas essa foi a nossa realidade para chegar até aqui. Como que tem sido a nossa vida aqui? Para trabalho, inicialmente, grupos de WhatsApp, Facebook. Eu entrei muito grupo de Facebook, mas de antemão já posso te adiantar que a minha realidade com o Facebook foi o seguinte: eu entrei, mas era mais propagandas de serviços e tudo mais de outras empresas do que oferecendo serviço, oportunidade de serviço. Mas o Facebook me direcionou para alguns grupos. Esse amigo me botou em grupos locais, aí dali a gente pediu para botar em outros grupos e outros grupos. A minha esposa já chegou aqui também. Assim que nós mudamos, estávamos na nossa casa, como nós estávamos com meu sogro e minha sogra também aqui, então isso facilitou para que ela conseguisse uma oportunidade também. Então ela foi para House Clean, que é o beabá de toda mulher imigrante que chega aqui, é House Clean. É o que mais tem oportunidade. Se você entrar nos grupos de trabalho aqui, todo dia está pedindo helper. E você sendo esforçado, você consegue ficar fixo. Então a minha esposa conseguiu já entrar num grupo, ela foi esforçada e ficou fixo naquele grupo ali. Ela estava ganhando aproximadamente de 500 a chegava até 700, né, Lívia? Chegou a 700, não, chegava a quanto mais ou menos? No máximo 500. Máximo 500. Só quando você fazia DIP e tal... de 450 a 500, tá vendo? Era o que ela ganhava por semana, trabalhando de segunda a sexta. Mas na minha região vai ganhar mais, outra menos, ok. A nossa realidade foi essa. Então eu não posso iludir falando que você vai chegar aqui e ganhar 2 mil por semana. Eu entrei nos grupos e, por incrível que pareça, o primeiro trabalho que eu fui fazer aqui foi um trabalho por conta própria. Por quê? Porque eu vi que no grupo pediram lá para poder fazer uma parede de drywall. Aí eu falei assim, eu faço drywall. Eu falei assim, então eu vou. Aí o cara, mas eu preciso dela pintada. Eu falei assim, ok, eu trabalho, é a minha área. Aí eu falei assim, então eu vou. Combinei com ele, quanto que você cobra? Ele me mandou as fotos, eu falei assim, poxa, não sei quanto que eu vou cobrar. Eu falei assim, $500. Aí o cara falou assim, mas você me entrega ela pronta? Eu falei assim, entrego. Eu falei assim, se eu tiver que fazer 2 dias, vai ser 250 o dia, também não tá tão ruim. Aí o meu sogro falou assim, eu vou contigo. O que que eu fiz? Eu não tinha uma ferramenta. Eu peguei, usei cartão, fomos lá, compramos a ferramenta. Foi meu primeiro choque cultural. Qual? Loja de ferramenta aqui. Eu sou apaixonado por ferramenta, de comprar e tudo mais. Eu cheguei lá, um kit da DeWalt, que era um kit que eu nunca tive no Brasil, porque sempre foi um cúmulo absurdo. Eu comprei ele por 150, $160. Isso já foi um absurdo para mim, porque eu tinha uma parafusadeira da DeWalt no Brasil que só ela custou 1.500 e essa daqui ainda era mais atual, porque a DeWalt ela tem várias versões. Então aquela ferramenta já foi essencial para poder fazer o serviço. Então eu falei assim, eu cobrei 500, já gastei 150, mas poxa, tá ótimo, primeiro trabalho. Fui executei o serviço em 2 dias, porque precisava de secar a massa para pintar, pintei no outro dia. O cara gostou do serviço, também para mim foi legal, primeira experiência. Só que eu tive a complexidade, não, eu tive um problema na minha parafusadeira, porque a bateria dela era de 2 amperes, então ela descarregava rápido. Então para esse serviço eu tive que carregar a bateria, sendo que vem 2, então eu usei uma cheia e usei um pouco da outra. Isso, não é problema, realmente não é problema, mas para quem trabalha muito sabe que isso geraria um problema lá na frente. Aí vem o segundo choque cultural. Aqui, se você utilizou a ferramenta, não danificou ela,
ou se ela tem problema, ok, mas só de você ter utilizado ela e você não gostou de trabalhar, você pega a ferramenta, leva na loja e fala assim, olha, eu não gostei dela. Eles vão perguntar, por quê? Você fala assim, eu não gostei. Eles vão devolver na hora o seu dinheiro. É na hora o seu dinheiro, não é semana que vem, não é mês que vem. Então isso para mim foi outro choque cultural, que a gente não está acostumado com isso no Brasil, né? Mas eu cheguei lá, claro, ouvi de outras pessoas falando isso, eu falei assim, não, sério, eu falei assim, então eu vou fazer isso. Eu fui lá, peguei a ferramenta, entreguei na mão deles e perguntei. Eles me perguntaram por quê, eu falei assim, olha, a bateria descarrega muito rápido, eu quero uma melhor. Ok, eles na mesma hora pegaram o cartão que eu dei, estornou o dinheiro já foi para a conta. Na mesma hora apitou o celular que o dinheiro já estava na conta. Na mesma loja, eu fui e comprei um mesmo kit com uma bateria de 4 amperes, paguei 250 e pouco, aí paguei mais 2 anos de garantia, saiu a 270 e pouco. 270 e poucos dólares, um outro kit de bateria de 4 amperes. O mesmo kit aí no Brasil seria o comum do absurdo. Mesmo eu tendo a minha construtora, eu evitava de comprar coisas que eu não tivesse retorno rápido. Então eu não iria comprar essa ferramenta no Brasil, porque é muito caro ela. Mas ok, comprei essa ferramenta, comecei a trabalhar. Como? Grupo, eu preciso de help. Para quê? Fazer demolição. Opa, tô aí. Aí 150 dólares é o que o helper ganha aqui. Aí dali um outro Rafa assim, eu preciso de alguém para instalar tile. Eu falei assim, o que é tile? Aí comecei a pesquisar, comecei a perguntar, e o cara falou assim, não, tá, instalação de piso. Eu falei assim, olha, eu faço isso, mas eu ainda não tenho as ferramentas para piso. O cara falou assim, não, eu tenho as ferramentas tudo aqui. Marcou comigo, eu fui trabalhar para ele. E o meu primeiro serviço, trabalhando para outra pessoa, na diária, como profissional aqui, eu ganhei 250 dólares a diária. Eu falei assim, poxa, não tá ruim. Isso tá bom para mim. Para quem tá começando, eu falei assim, tá ótimo, é o que eu tô precisando. Aí trabalhei 3 dias, aí depois ele não tinha mais serviço. Aí fui para outro help, aí ganha 150. Aí depois disso, aí outra pessoa pediu o serviço de instalador, aí eu já tinha comprado já mais uma ferramenta, já me preparando para poder trabalhar como profissional. E nisso eu comecei a ganhar 250, aí outros pagavam 230, aí depois pagava 250, aí depois pagava 280. Então foi intercalando entre 230 a 280 dólares o meu dia de trabalho aqui como ladrilheiro, que a gente chama no Brasil, né? Instalador de tile. E isso até o dia de hoje, mas hoje eu consegui me firmar para uma empresa só e tenho ficado mais fixo com eles. Porém, nos 6 primeiros meses que a gente fica aqui, você não conhece pessoas. Então você tem que conhecer pessoas certas para você poder ter essa estabilidade no serviço. Claro que o nosso planejamento lá na frente não é ficar trabalhando a dia para as pessoas. É a gente ter a nossa empresa, a gente começar a prestar esse serviço, que é isso que vai nos manter nesse país aqui. Porém, o início você tem que se sujeitar a trabalhar a dia e fazer o teu serviço o melhor possível para que você não perca aquela oportunidade. Hoje, graças a Deus, eu tenho 2 a 3 pessoas que me ligam de vez em quando para perguntar se eu estou disponível, mas como eu tenho ficado fixo, isso tem me ajudado bastante. Agora, esse seria talvez o meu resumo em relação a trabalho. Hoje eu estou focado mais em instalação de piso. Aqui se faz muita reforma de banheiro, muita mesmo. Porém, todo dia nos grupos do WhatsApp você vai lá, precisa de pintor, precisa de eletricista, precisa de encanador, precisa de helper, preciso de helper. E a maioria, eu posso falar que 90% das pessoas que eu conheci, tanto de dono daquela construtora que eu trabalhei, quanto de seus funcionários, 90% aprendeu a instalação de piso começando como um helper aqui. Tanto que um choque que eu tive aqui é que eles ficavam surpresos quando eu falava que eu já fazia instalação de piso desde o Brasil. Isso não é comum aqui na Flórida, na região de Tampa. Talvez em outra região seja normal, mas pelo menos aqui, das pessoas que eu conheci, eles aprenderam a profissão aqui.
Eu já peguei já pessoas que trabalhavam que são formados no Brasil, que nunca faziam nada no Brasil, outros que até chegou a trabalhar um dia ou outro no Brasil, mas era estudante e veio para cá. Teve um rapaz que ele trabalhava no escritório de contabilidade, que eu conheci, veio para cá também. E pessoas assim, que tinham uma loja, ou que trabalhava para o tio, para o primo, pessoas que não faziam nada no Brasil, chegaram aqui e galgaram um trajeto de profissionalismo e conseguiram atingir. Hoje são donos, inclusive, da própria prestadora de serviço aqui. Mas eles começaram com helper. Então, isso foi um choque para mim também, saber que eu estava tendo um diferencial, que eu já tinha essa profissão do Brasil. Então, isso para mim foi muito bom também. Eu cheguei a me preparar com outras técnicas no Brasil também. Cheguei a fazer acesso por cordas. Pensei que eu poderia chegar aqui e talvez me pendurar num arranha-céu desse daqui da vida para poder ganhar a vida aqui também. Mas não surgiu essa oportunidade. Porém, eu fiz a formação no Brasil. Mas teve até um rapaz que colocou aqui como comentário que ele era operador de máquinas aqui. Ah, quanto que ganha um operador de máquina, retroescavadeira, máquinas pesadas? Então, galera, até onde eu tenho conhecimento aqui, ganha-se bem. Porém, existe uma barreira que a maioria não fala, mas eu vou já de antemão falar. Existem muitas profissões que aqui você, para exercer, você precisa de estar totalmente legalizado. Ou você ter o green card, ou você ter a cidadania americana. Plumeria, que é o bombeiro hidráulico no Brasil, que mexe com cano, encanador no Brasil, aqui se chama plumeria. Você precisa de uma licença que você só vai conseguir se você tiver a residência permanente. Eletricista também, a mesma coisa. E operador de máquinas pesadas também. Até onde eu sei também, motorista de caminhão, você precisa de ter a sua residência permanente aqui também. O que acontece muitas das vezes, que eu conheço alguns também, eletricista, veio do Brasil, 30 anos de experiência, chegou aqui, está trabalhando em outras áreas, até atingir o processo migratório, conseguir a residência permanente e começar a trabalhar na área que ele escolheu. Porém, eu talvez deixaria uma dica gigantesca para você agora. Não caia na ilusão que você vai chegar aqui e você vai correr da construção civil. Não venha com esse pensamento. Já prepara o seu pensamento, prepara o teu couro, que você vai chegar aqui, vai ter que... Eu estou falando para homens em específico, claro. Não que você não veja mulher aqui também trabalhando na construção civil. Ao contrário, vê muito. Drywall, pintura, você se surpreende quando você chega e vê apartamentos e apartamentos sendo preparados e executados por grupos de mulheres. Por que eu falo que isso é uma surpresa? Porque no Brasil não é comum isso. Mas para vocês, homens, vocês vão vir para a construção civil. Ah, mas eu sou advogado. Você não vai poder exercer sua função aqui. Você vai ter que passar pela construção civil. Ah, mas eu ouvi falar de um YouTube que eu vou chegar aqui e vou trabalhar só de aplicativos. Galera, eu vou falar a realidade daqui da Flórida. Se outra região é diferente, ok. Mas eu vou falar a realidade aqui. Você é imigrante. Você está chegando num país, você ainda não possui a sua residência permanente, você tem os seus trajetos a galgar para você conseguir isso. Ou seja, você não tem a documentação necessária para você se cadastrar no aplicativo. Existe isso. Então, cara, eu quero fazer Uber, você não pode. Eu quero fazer entrega, você também não pode. Esses processos, o tempo você vai conseguir galgar para você conseguir atingir isso. Ah, mas eu ouvi fulano, ciclano. O que acontece muitas das vezes é o seguinte, é você fazer a locação, você alugar uma conta de aplicativo de alguém que tem essa residência permanente. Detalhe, galera, isso já caracteriza um crime aqui também. Então, você estaria cometendo aí pelo menos 2 a 3 crimes para fazer isso, então não é aconselhável você fazer. Fora que acontece muito, porque aqui também tem grupos de caloteiro, acontece muito da galera trabalhar numa conta alugada e no final das contas o cara não repassar o dinheiro, porque o dinheiro vai para a conta de quem está alugando sua conta.
Então, o que acontece? Você vai trabalhar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e na hora de receber, você não vai receber o teu dinheiro. Isso é um risco muito grande, então eu não aconselho você a fazer isso. Cara, não corra da construção civil. Você vai ganhar $150 ali o teu dia como ajudante. É um dinheiro suado, mas é um dinheiro digno para você começar a sua vida aqui, para você dar o seu pontapé. Vá para a construção civil, galgue, dali talvez, se você for um bom vendedor, você consiga, igual eu conheci também a galera que foi vender carro, foi trabalhar em agência de carro, foi trabalhar em outros lugares, mas passaram pela construção civil, porque é a primeira porta e a porta que mais se abre. No aplicativo do WhatsApp, é todo santo dia, 30, 40 mensagens. Tem muita mensagem de propaganda, mas muita mensagem de preciso de help, preciso de help. Preciso de instalador, preciso de pintor. Sim, então eu posso falar pelo que eu vejo, pelo meu dia, é que não falta oportunidade. Pode ser que você não tenha oportunidade de trabalhar a semana toda, mas você vai trabalhar 3, 4 vezes na semana ali, na semana seguinte vai trabalhar 3, na semana seguinte você vai trabalhar a semana toda, até você conhecer pessoas e você conseguir atingir o teu objetivo. Não é fácil. A nossa chegada aqui, ela não foi fácil, nós trilhamos por caminhos que bateu um pouco de desespero, mas não ao ponto de nós falar, não, mas eu tenho que ir embora porque aqui não é o meu país, não, nada disso. O choque cultural é muito grande. Você chegar dentro de uma loja e você não saber pedir um copo d'água, uma garrafinha d'água, você não saber pedir um frango frito, parece coisa boba, mas isso traz um choque cultural para você. Só que são barreiras que você consegue vencer, se você meter a cara. Eu tive como experiência trabalhar para hispanos aqui. A gente nunca deu muito valor ao espanhol no Brasil, até mesmo porque não temos de cultura isso ser ensinado nas escolas muito bem. Mas eu tive a oportunidade, através de indicação de um amigo que eu estava trabalhando, conheci ele, ele falou assim, olha, tem um contratista que aqui fala que está precisando de instalador. Só que ele é espanhol, ele não fala português. Eu falei assim, se ele não tiver problema para ele, eu uso o tradutor quando for preciso, tal. Ele não, aí liguei pro cara, mandei mensagem, na verdade, pro cara, traduzindo e fui mandando e falei, olha, eu sou brasileiro, mas eu não falo espanhol. Eu entendo um pouco, porque já ouvi bastante aqui. E essa oportunidade para mim foi uma virada de chave, porque eu fiquei mais ou menos uns 2 meses trabalhando direto com ele, que eles gostaram do meu serviço. Então eu fiquei todos os dias trabalhando com eles. Então toda a equipe dele, ninguém, não tem brasileiro, é somente hispano, cubano e tudo mais. Só falam espanhol. Então, através do relacionamento de trabalho ali, todo dia em comunicação com a língua, eu sou muito falador, claro. O que eu fiz? Eu ficava perguntando, como é que fala isso? Como é que fala aquilo? Como é que fala oi? Como é que fala oi? Como é que eu quero? E fui perguntando. Isso abriu a minha mente para poder aprender um pouco mais da outra língua e eu consegui me comunicar um pouco melhor nesse país. Porque você chega dentro de um banco hoje aqui, é inglês ou espanhol. Não tem a opção do português. Você entra dentro de uma loja de material, é inglês ou espanhol. 90% das lojas aqui dos lojistas tem alguém que fala espanhol. Os sites aqui americanos, mesmo que a gente pode traduzir para o português, claro, por causa da inteligência artificial no nosso site, mas os sites são preparados para ser inglês e espanhol. Então você consegue desenrolar bastante coisa tendo o espanhol também. E é uma língua um pouco parecida com o Brasil em alguns aspectos. Algumas palavras se entende, outras você vai entender, outras você tem que realmente saber, mas você já consegue se comunicar bastante. Então, sempre a dica vai ser, estude outra língua, o inglês, o espanhol. Se você está indo para outro país, também faça isso. O que eu posso deixar para você como feedback de quem está aqui há pouco tempo, 9 meses que a gente vai fazer, é pouquíssimo tempo, mas aqui vale a pena. Hoje eu cheguei em casa, aí eu encontrei minha filha mais velha. Ela veio para mim toda boba, sorridente, porque ela teve uma aula inteira onde ela conversou com uma americana a aula inteira. Essa, em realidade, no Brasil seria
posso falar impossível, mas seria muito difícil. Minha filha ela estudava em Teresópolis, numa escola muito boa, que tinha inglês e espanhol naquela escola. Isso foi um pouco de base para ela, mas que ela estudou 2 anos nessa mesma escola e ela não falava inglês. Aqui elas estão há 3 meses na escola. Há 3 meses na escola, minha filha mais velha já consegue se comunicar, criar amizades e conversar, mesmo que com as dificuldades de não entender tudo. Então isso é um choque para a gente positivo. A minha filha mais nova também, na escola já consegue se virar, já olha para os deveres em inglês, porque é o dia todo de inglês. As crianças entram de manhã, só saem depois do almoço, só saem à tarde. A mais nova, ela sai 1 a 2 horas, 2 e pouca da tarde. A mais velha sai 3 e pouca da tarde. Então, é o dia todo massificando na mente da criança. Então, elas têm uma evolução muito rápida. A gente, no dia a dia, aprende ali, mas eu até fico brincando que a gente vira expert em línguas de sinais, porque o cliente fala, você está ouvindo a palavra, não está entendendo 100%, mas ao mesmo tempo você entendeu o que ele quis dizer. Então isso também é bastante interessante, que esse convívio com o americano aqui que a gente tem faz com que a gente compreenda e vai devagarzinho, vai aprendendo uma palavra ali, outra palavra aqui, como que eles se expressam dessa forma, de outra palavra. Então a gente com o tempo aqui, eu acredito que isso vai melhorar bastante. Eu tive a experiência aqui muito favorável com os americanos. Isso também para a gente foi uma surpresa, porque a gente sempre ouvia história na internet que o americano é assim, é assado. Eu não posso generalizar por todos, pelo menos eu posso falar com os que eu conheci no dia de trabalho, tanto de clientes, literalmente, quanto dos contratistas, que eram os donos de empresa, sempre nos trataram muito bem. Quando viam qualquer dificuldade, botavam no tradutor e vinham e mostravam, falavam assim, olha, é isso aqui. Então isso para mim eu dou como um ponto muito positivo. A gente não foi maltratado, a gente não foi esculachado porque é imigrante nem nada disso. A gente é bem recebido, somos bem tratados aqui. A diferença é que eles gostam de viver a vida deles e você vive a sua vida, que não é uma característica muito do brasileiro, que ele quer viver a sua vida e a vida do outro também. Claro que a gente não generaliza a todos, com certeza tem pessoas mais aqui também. Eu tive experiências ruins aqui com brasileiros, infelizmente eu tive isso, mas isso aí são histórias para outra situação, mas também tive experiências muito boas. Uma grande dica que eu posso deixar para você, quando você chegar no país que você está, na cidade, assim que você estiver na sua residência, eu falo, procure uma igreja próxima de você, de brasileiros, porque isso vai te trazer network, isso vai te trazer relacionamento. Você tem que saber que você está no outro país, você está sozinho, só você sozinho, só você e sua família. Então, isso vai te trazer certas solidões em alguns momentos, porque a vida não é só trabalho, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, invista um pouco mais nessa qualidade de conversar com outras pessoas, procure uma igreja. Wendy, mas eu não quero ser crente. Eu não estou falando para você procurar uma igreja e aceitar Jesus Cristo. Eu estou falando para você procurar um templo que fale a sua língua e conheça pessoas. Se naquele trajeto ali você aceitar Jesus, aí é outros 500, né? Mas você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar com certeza. Mas procure pessoas, converse e se jogue para a língua, para que você consiga aprender o máximo possível. Não tenha esse medo. Isso seria uma dica que eu poderia dar com certeza. Se você está no Brasil, você quer vir para cá, uma dica grande que eu vou deixar para você é o seguinte: tenha foco no que você quer, tenha foco no objetivo final, porque o que vai determinar se você vai conseguir atingir ou não é a quantidade de foco e tempo que você está colocando nele. Essa é a realidade. Eu estive conversando lá no Brasil ainda, quando eu estava no Brasil, eu estava fazendo um trabalho na casa de um cliente e conversando com a empregada dele. E ela sabia que eu iria vir para cá, porque o meu cliente sabia, e ele contou para ela, o Wendel vai para os Estados Unidos e tudo mais, tal. Ela, Wendel, mas eu queria isso, mas isso é impossível para mim. E eu me lembro que eu falei assim, mas por que é impossível para você? Ela, não, isso não é a realidade minha não, eu não tenho dinheiro para nada, tal. Aí eu peguei e fiz uma pergunta, eu falei assim, mas vamos lá, o que você faz toda sexta-feira? Porque eu já sabia, porque ela já tinha falado.
Ah, não, eu saio daqui, paro no barzinho, compro minha cerveja ali. Eu falei assim, vamos lá, quanto que você gasta cada vez que você para nesse barzinho aí? Ela foi fazendo a conta dela, ela estava gastando por mês, R$ 200 só do barzinho dela. Só para ela ficar aí sexta-feira, passar a tomar a cervejinha dela. R$ 200 no mês é o que ela gastava. Eu falei assim, 1 mês e meio você já tira o teu passaporte. Ah, Wendel, mas não é só o passaporte. Eu falei assim, não é. Mas esse é o detalhe, é o foco que você tem que ter. O problema é que a gente quer tudo muito imediatismo. A gente vive muito na vida imediata. Igual eu falei para vocês, que assim que eu consegui tirar o passaporte, eu já estava querendo vender as coisas de casa. Então faça um planejamento, mesmo que seja a longo prazo. Olha, eu sei que se eu guardar R$ 100, não faça um planejamento impossível. Eu ganho 2.000, eu vou guardar 1.500 por mês. Não. Se eu guardar 100, R$ 200 aqui, em X tempo eu tiro o passaporte. Em X tempo eu consigo tirar o meu visto. Em X tempo eu consigo juntar o meu dinheiro para poder dar o pontapé e eu atingir o meu objetivo. Então, faça um planejamento, tenha foco no que você quer atingir, seja vir para os Estados Unidos ou seja ir para qualquer outro país. Tenha foco nos seus objetivos. Então, o que vai fazer com que você alcance isso, na minha opinião, é a quantidade de tempo e esforço que você está colocando para você atingir o seu objetivo. Eu sou prova viva disso, gente. Só Deus sabe o como que nós chegamos aqui. Só Deus sabe as lutas que nós passamos aqui. Só Deus sabe o que nós tivemos que fazer para poder atingir os nossos objetivos, o sacrifício que a gente precisou de fazer e as coisas que a gente está aqui ainda está pagando até hoje para poder conseguir chegar até aqui. Mas nós conseguimos vencer. Então, se nós conseguimos, você também vai conseguir. É uma mensagem que eu deixo para vocês. Agradeço bastante se você assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhe esse vídeo com outra pessoa também, que você sabe que possa ter aquela experiência, ou que necessita dessa experiência de mudar de vida. Nós queríamos que as nossas filhas tivessem resultados diferentes da nossa vida. Então nós precisamos de literalmente sair do ambiente que nós estávamos para poder conseguir atingir isso. E hoje a gente já vê isso claramente e olha que a vida só está começando. Então tenha foco, saia do ambiente que você precisa sair para você poder dar uma vida melhor para sua família. É uma dica, é um conselho que eu dou de todo o coração. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve nesse canal se as mensagens são boas para vocês também e que Deus possa te abençoar todos os dias. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. E muito obrigado, espero que tenha gostado de um pouco da nossa história. Eu espero contar mais coisas, é porque a gente tem que resumir o máximo possível para o vídeo não ficar gigantesco. Um abraço.